Chegou o grande dia do Enem. Você tá lá sentado na sala, esperando a prova começar. Sabe aquela suadeira, aquele desespero, coração, tum, 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 bate coração nesse peito meu, sabe? Aí o caderno de provas tá lá na sua frente. Peguei esse livro meu aqui, imenso. O caderno de provas tá lá na sua frente, beleza? Você tá olhando pro caderno de provas, o caderno de provas tá olhando pra você, você fala assim, o aplicador deixou você começar a prova. Aí você abre, procura a prova de redação, porque é isso que interessa pra gente, não é mesmo? Afinal de contas, a redação vale 1000 pontos, matéria mais importante, pode subir sua nota. Você procurou lá, e aí tem lá as letras miúdas, né? No meiozinho assim, você acha o tema, você olha e fala assim, meu Deus do céu, tô passando, é chocando. Como é que a gente faz para analisar aqueles textos motivadores? Cadê o tema? Eu preciso escrever sobre o texto 1, sobre o texto 2, sobre o texto 3, não sei, né? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar juntos? Então, você abriu a prova e você vai se deparar com isso aqui, tá? O texto, o tema, na verdade, né? A proposta de redação vem assim, ó. Desse jeito, é uma folha, né? O caderno de provas do Enem, que vai vir primeiro com instruções para a prova, tá? Então, esse é o primeiro passo. Aí você tem as instruções que são as seguintes. É importante você ler se você nunca fez o Enem. Eu vou só passar aqui o olho rapidinho com vocês aqui, só para os novatos. Inclusive, já me conta aqui nos comentários, você é novato aqui no canal? Coloca aqui nos comentários, hashtag novato. Você já é velho de casa? Coloca aqui nos comentários, velho de casa. E você é Belover? Você já é meu aluno? Já estuda comigo? Manda aqui, hashtag Belover, só para eu saber, tá bom? Quem são os novatos e quem são os velhos de casa. Então, nós temos aqui, ó, as instruções da prova. O texto deve ser escrito a caneta, né? E até 30 linhas. Em até 30 linhas, tá bom? A redação que apresentar cópia dos textos da prova, cópia, gente, é mais de 7 linhas, tá bom? 7 linhas mais. Ou do caderno de questões, então também você não pode copiar nem da proposta de redação, nem do caderno de questões. Vai ter o número da linha copiada, então a quantidade de linhas que você copiou, desconsiderado para efeito de correção. Você não zera a sua prova, mas se você copiou, sei lá, 2 linhas, você copiou 3 linhas, aquilo dali vai ser zerado, vai ser desconsiderado. Então, isso vai prejudicar muito sua nota final, lógico, né? Vai receber nota 0. Olha, isso aqui é muito importante você ler, em qualquer uma dessas situações seguintes. Se tiver até 7 linhas escritas, sendo considerado texto insuficiente, então você fez até 7 linhas de redação, né? Aí você tira 0, tá? Sei lá, você escreveu 4 linhas, você escreveu 5 linhas, né? Escreveu 6 linhas, 7 linhas, 0. Aí você não zera se você escrever 8 linhas, 9 linhas, 10 linhas, mas lógico, sua nota não vai ser boa, né? Se você fugir ao tema, óbvio, então você não pode fazer fuga ao tema, tá bom? Tá lá falando para você escrever sobre infodemia e você escreveu sobre bitcoins. Fugiu ao tema, escreveu uma coisa que não tem nada a ver. E não atender ao texto dissertativo argumentativo, que é o estilo textual do Enem. Não é para fazer uma carta, não é para fazer um artigo de opinião, um bilhetinho, uma mensagem no Zap, é para fazer um texto dissertativo argumentativo. E também apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Já fui corretora há vários anos e isso é muito comum, tá? Você tá lendo a redação, de repente, tem lá, socorro, 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 socorro. Você fala, o quê? Você tá lendo a redação, de repente, no meio da redação, tem lá, assim, uma receita de miojo, né? Então, essas coisas, elas acontecem com muita frequência. Texto deliberadamente desconectado do restante, né, do tema. Beleza. Aí você vai se deparar com os textos motivadores. Existe algo do meu método que é o seguinte, que eu sempre falo com os meus alunos. É para ler os textos motivadores? Sim, mas não é para depender dos textos motivadores. Então, ó, não dependa dos textos motivadores. Bela, o que é isso? Você tem que tirar tudo do texto motivador. Todas as suas ideias estão lá. Tem nada de novo. Seus repertórios estão no texto motivador, seus exemplos estão no texto motivador, suas consequências. Você teve que tirar tudo do texto motivador para conseguir fazer sua redação. Isso vai prejudicar demais a sua competência 3, se você depender dos textos motivadores, tá? Por quê? Tem um critério no edital da prova que fala o seguinte:
argumentação, texto baseado nos textos de apoio, né? Então, você não conseguiu extrapolar, você não teve suas informações. E eles pedem isso. Texto motivador 1, tá explicando o tema, daqui a pouco a gente vai ler. Texto 2, aí vem texto 3, texto 4. Enem tem característica colocar, às vezes, algum gráfico, alguma charge, tá? Alguma informação tirada assim de internet, por exemplo, isso aqui, olha, melhores dicas para navegar na infodemia. Aqui tem as dicas, né? Isso é muito comum no Enem, tá? É comum ter uma lei também, um artigo, isso você vai encontrar aí nos textos motivadores, beleza? Aí você vem para a proposta de redação. Vai ter a proposta aqui, ó. Esse número aqui, gente, é só porque é uma das propostas do meu curso, tá? E aí, outra instrução que é muito importante você ler com calma. Presta atenção aqui, ó, a partir da leitura dos textos motivadores, então eles estão contando o que você leu, né? E com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, nesse momento aqui, ó, você tá pensando kkkk, help. Ah, não é. Não é kkk help não, gente. É kkkk beijos e o help. Vocês já viram essa zoeira? KKK beijos e help. Porque você pensa assim, amigo, que conhecimento que eu construí ao longo da minha formação. Eu fiquei assistindo só a Virgínia o dia inteiro. Eu fiquei assistindo só, sei lá, as blogueiras o dia inteiro. Não tenho conhecimentos construídos ao longo da minha formação. Tem sim, porque você é bela, você está aqui no canal. Redige texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Então, beleza. Primeiro passo você já tem. Redação dissertativa argumentativa. Não é uma crase. Tudo bom? Não é uma carta, não é um artigo de opinião. É uma redação dissertativa argumentativa. Vocês perceberam que eu falei não é uma crase, gente? Sobre o tema... os efeitos da infodemia no cenário social brasileiro. Você saberia escrever sobre este tema, apresentando proposta de intervenção, então tem que ter uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize, então, ó, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, isso aqui de azul, ó, muito importante. Você precisa, primeiro, selecionar argumentos. Vou te ensinar sobre isso agora. Depois você precisa organizar esses argumentos no seu texto, tá? E depois você vai relacionar esses argumentos a repertórios para comprovar. Bela, cadê os repertórios? Fatos. Você precisa relacionar. E você precisa ter um ponto de vista, você precisa ter um posicionamento. Então, você é a favor a infodemia ou você é contra a infodemia? Você acha que esses efeitos eles são maléficos ou eles são benéficos? Inclusive, aqui no canal tem um vídeo, tá, sobre a fórmula para introdução perfeita. Vou colocar o card dele aqui. Quando essa aula aqui acabar, vá lá assistir a fórmula para introdução perfeita, para você conseguir aplicar esse tema aqui de infodemia lá na introdução. E aí você me fala se você conseguiu ou não aqui nos comentários desta aula, beleza? Então, olha só. Então, aqui a gente tem a análise. Bela, não sei o que é infodemia. Eu não faço ideia sobre o que é. Olha só, o texto 1 vai falar o seguinte: o excesso de informação é um fenômeno que nasceu nos anos 2000 e vem crescendo com a popularização do acesso à internet. Tadã! Então, temos aqui já o que é a infodemia. Excesso de informação por causa da internet. Afinal, todos os dias nós recebemos uma enxurrada de informações em diversos meios de comunicação, principalmente nas mídias sociais. Então, infodemia, excesso de informação. Em 2020, esse fenômeno ganhou uma maior clareza devido aqui tem crase, tá? Ô, Bela, mas o texto motivador não tem? Não, às vezes os textos eles vêm com erros mesmo, porque são textos tirados da internet. Pode ser que venha com um errinho ou outro, né? Então, você tem que tomar cuidado. Devido à pandemia, sendo definido como infodemia, ou seja, uma epidemia de informações. Tá vendo? Isso porque a pandemia de coronavírus estimulou o comportamento na sociedade. As pessoas passaram a compartilhar e consumir diversas informações, porque estavam lidando com uma situação desconhecida. Contudo, apesar da intenção de se informar, a prática acabou resultando em desinformação. Então, olha a consequência aqui, aparecendo pra gente. Para quem não tem ideia nenhuma sobre o tema, ó,
resultando em desinformação. Apesar de ter ganhado mais atenção na pandemia, a infodemia não é um fenômeno novo. O jornalista americano David Rothfuss é o criador do termo, mencionando pela primeira vez na sua coluna sobre a epidemia de SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, no jornal Washington Post, em 2003. Ainda, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, reconheceu e classificou a infodemia em 2020, um excesso de informação, algumas pesquisas e outras não, que torna difícil, aqui ficou junto, tá? Encontrar fontes idôneas. Olha aqui mais uma informação para a gente usar nos nossos textos. E orientações confiáveis quando se precisa. Então, olha só. Aqui a gente tem excesso de informação. Algumas informações são precisas e outras não. Aqui com esse texto motivador número 1, a gente já tem um passo a passo aqui bem organizado sobre o que é. Vocês depois vão ler, tá? O restante, tira print aí, para vocês poderem ler e estudar. Sabendo, então, que o primeiro passo é o quê? Qual que é o primeiro passo? Bela, não prestei atenção, não. O que eu fiz aqui, ó? Tira print. Vamos ver aqui quais são os passos do meu método. Vamos lá. Primeiro passo é a análise da frase temática. Esse é o primeiro passo. Sempre que você pegar um tema, você vai analisar a frase temática. Você vai encontrar qual é o tema central, qual é o recorte temático e o tipo de frase. Bela, que é isso? Calma que eu vou te explicar. E também o eixo temático. Tipo de frase, turma, é o seguinte. Essa frase, ela é positiva? Ela é negativa? O que é uma frase positiva? Bela, os benefícios da doação de sangue. É bom, não é? São os benefícios da doação de sangue. Negativo, persistência da violência contra a mulher. Eu tô falando que uma violência está persistindo. É um problema. Ou é uma frase que é abstrata. O Nesp, né, tem muito costume de criar e cobrar frases abstratas, tá? O Enem nem tanto assim. Então, você tem que identificar qual é o tema, qual é o recorte, o tipo de frase e o eixo. É eixo saúde? É o eixo meio ambiente, né? Inclusive, eu não sei a época que você está assistindo a essa aula, mas no dia 18 de setembro vai rolar o aulão Caldeirão da Redação, tá? O Caldeirão da Redação é gratuito. Mas só vai poder participar quem estiver no grupo do WhatsApp. O link para você se inscrever está na bio, aqui na descrição do vídeo. Nossa, eu tô tão acostumada com a outra rede. Tá aqui na descrição, tá? É gratuito. É um aulão. Vai acontecer no dia 18/9, das 2 às 5. 18/9, se não me engano, deixa eu conferir aqui, mas eu acho que vai dar na quarta-feira. Isso mesmo, quarta-feira, dia 18/9, não vai ficar gravado, tá? Para quem não é aluno, mas vai subir para a plataforma para a galera lá do MH, beleza? E aí, nesse aulão eu vou te falar eixos que são prováveis de serem cobrados. É muito melhor você estudar por eixos, né? E aí você vai usar os temas, que nem a gente está fazendo aqui, ó, para treinar. Esse tema aqui, ele está em qual eixo? Manda aqui nos comentários para eu ver qual eixo que esse tema aqui tá. Eixo internet, isso mesmo, acertou. Eixo internet. O tema ele tá falando então sobre infodemia. Aqui, ó, essa palavra infodemia é o tema, tá? É o assunto central. E o recorte temático, os efeitos no cenário social brasileiro. Mas acaba que todo o tema ele vai ser no Brasil, né? Porque a gente está no Brasil. Então, o recorte aqui, ele tá falando de os efeitos. E o tema, infodemia, tá bom? Analisado isso, eu vou pro segundo passo. É um tema positivo ou um tema negativo? Aí aqui negativo. Por quê? Porque o texto motivador, ele já me deixou bem explícito que infodemia é algo ruim. Excesso de informação. É uma informação excessiva, tá vendo? Muitas pessoas não pesquisam as fontes e aí o que acaba acontecendo? A gente não tem fontes idôneas. Aí o que isso gera? Qual que vai ser a consequência disso? Muito bem, fake news. A gente tem notícias falsas sendo espalhadas
tá? Então, beleza. Já anotamos aqui, então, o primeiro passo, check. Manda aqui nos comentários. Primeiro passo, check. Segundo passo do meu método. Nós vamos para as, muito bem, perguntas temáticas. Para que, Bela? Para a gente começar e conseguir fazer o terceiro passo, que é a nossa chuva de ideias. Ó, as perguntas temáticas, elas vão contar ponto para C3, chuva de ideias C3, análise da frase temática competência 2, C2, tá bom? Então, a gente tem aqui todo um passo a passo baseado no edital da prova. Olha só que legal, gente, esse template que eu fiz. Coisa linda! Eu mandei lá para os alunos, eles adoraram. Chuva de ideias, então. A gente tem que separar o argumento 1, o argumento 2 e qual é o nosso posicionamento. Já falei isso com vocês. De argumento 1, a gente pode falar sobre a má influência midiática. Isso é um dos argumentos holísticos que eu ensino lá dentro do curso. Argumento 2, eu posso falar sobre a lacuna educacional. Tá? E o meu ponto de vista, eu sou contra. Eu não sou a favor da infodemia. Eu acho que as pessoas, elas precisam ter bom senso oferecido pela escola, interpretação de texto, conhecimento de mundo oferecido pela escola, para que quando ela receba esse excesso de informação, ela consiga filtrar as verdades ou não. Se ela está em dúvida, ela vai saber pesquisar, mas muitas pessoas não sabem, então elas só compartilham aquelas notícias falsas. E também eu acredito que isso é contra, por quê? Porque não existe um filtro tão bem definido assim na mídia, né, para conseguir direcionar as pessoas sobre o que são fake news, o que não são, né, o tempo todo a grande mídia, o que ela quer fazer? Ela quer divulgar o máximo de informação possível para gerar ibope, para gerar engajamento, para gerar audiência, né, porque a mídia, quando ela tem muita audiência, quando ela tem muito engajamento, ela tem mais patrocinadores, então ela lucra mais, tá? Então eu posso falar da má influência midiática, nesse sentido que eu falei, e da lacuna educacional, tá bom? Então, meu posicionamento é: sou contra. Eu sou contra. Deixa eu melhorar essa frase aqui para vocês conseguirem colocar na redação. A infodemia, porque eu não vou escrever sou contra na redação, né? Infomedia. Oh, meu Deus! A infodemia traz com Z, tá? De trazer, ou gera, ou ocasiona malefícios, efeitos negativos. Então, esse é o meu ponto de vista, beleza? Essa daqui, então, é a nossa chuva de ideias. Bela, mas só isso não me ajuda. Não, lógico que não te ajuda. Você tem que desenvolver. Por isso que a gente precisa do passo 2, que são as perguntas temáticas, tá? O passo 2, que são as perguntas temáticas, ele é muito importante para que você consiga desenvolver as suas ideias. Como que eu cheguei a isso aqui? Vocês viram que eu fiz muito rápido? Eu que já tenho facilidade, já conseguiria escrever minha redação. É lógico, né? Eu criei o método. Mas não sou só eu, tá bom? Não sou só eu. Olha essa mensagem que eu recebi aqui, ó. Eu tinha feito uma caixinha de perguntas e a pessoa mandou assim, ó. Tenho mega dificuldade com a redação do início ao fim. Aí essa pessoa mandou assim, ó. É engraçado ler essa mensagem hoje, porque alguns meses atrás eu era assim também. Antes do MH2, tinha muita dificuldade para fazer. E hoje eu fazer redação se tornou simples. Ah, então não é só comigo que isso acontece. É tão óbvio que precisa ter em cada linha, em cada parágrafo. Quase não acredito que antigamente eu tinha tanta dificuldade. É impressionante como ótimo curso e ótimos professores mudam tanto a nossa vida. Ah, coisa linda! Então, ó, não sou só eu que tenho facilidade, os meus alunos também passam a ter, né? Primeira pergunta temática aqui, ó. Por que ocorre a infodemia?
Então, eu vou pensar o seguinte, por que o tema ocorre? Quando ele é um problema. Se ele for positivo, por exemplo, doação de sangue, por que ele não ocorre? Tá? Temas problema, porque ele ocorre. Temas positivos, porque não ocorre. Então, por que ocorre? Aqui, a gente vai pensar nas causas, nos motivos pelos quais aquele tema acontece. São os nossos argumentos holísticos. Então, por que existe infodemia? Porque há uma má influência midiática. Não existe filtro nas redes sociais. A mídia, televisão aberta, né, perpetua e gera muitas fake news, retroalimenta muito isso. Olha o perfil do Léo Dias. Bela, posso citar o perfil do Léo Dias? Pode citar vários canais televisivos, pode citar as redes sociais, o Instagram, o YouTube, tá bom? Então, o argumento 1, má influência midiática. Beleza. Como é a segunda pergunta? Como isso ocorre? Aqui a gente vai colocar os nossos exemplos. Aqui é a explicação sobre o tema, né? A gente vai dar os exemplos dessa má influência midiática. Você vai explicar. Você vai dar exemplos e vai explicar. Não é para colocar uma chuva de exemplos. Aí coloca 1, 2, 3. Não é isso, não. É para explicar, tá bom? Melhor você pegar 1 ou 2 exemplos e desenvolver essa ideia. Então, essa parte aqui do como, ó, tem que ser bem desenvolvida. E aqui, número 3. Quais são os efeitos? Aqui, para os efeitos, o que a gente consegue tirar? As consequências. Então, presta atenção. Já de casa, eu vou levar má influência midiática. Isso não tá nos textos motivadores. Eu vou dar os exemplos aqui, ó, das redes sociais. Aqui eu vou falar do perfil do Léo Dias. Aqui eu vou falar do Instagram. E do compartilhamento rápido de informações. Sem checar a fonte. Eles só compartilham sem checar a fonte, tá? Então, isso daqui, ó, má influência midiática, meu argumento. Dei o exemplo e expliquei. Eu posso desenvolver isso mais, né? Quais são os efeitos? Aqui a gente tem uma perpetuação de discursos de ódio. Ou eu posso falar também da criação de bolhas sociais. Talvez eu possa falar dos dois, dependendo do tamanho da minha letra. E aí eu vou falar, por exemplo, de justiçamento ou então de cancelamento virtual. Né? Algo que não é verdade foi compartilhado, por exemplo, no perfil do Léo Dias. Aí, as bolhas sociais que viram, porque não é todo mundo que conhece Léo Dias. As bolhas sociais que viram, acreditaram nisso, começaram a perpetuar e há um cancelamento. A gente pode ir até além. A gente pode falar, por exemplo, dessa má influência aqui, ó, e dessas inverdades na política. E aí há um compartilhamento, há discursos de ódio dentro de bolhas sociais e há um cancelamento. A gente pode colocar aqui, ó, o exemplo do Pablo Marçal, que divulga muita informação, que divulga e gera muitos cortes nas redes sociais, tem muitas fake news em relação a ele perpetua fake news num período de política, né, de eleições, e ele teve as redes sociais canceladas. Ele foi cancelado por um grupo de pessoas, mas também existe um outro grupo de pessoas que é super a favor dele. Então, a gente tem o que aqui? Bolhas sociais. A gente tem o que aqui? Discursos de ódio sendo gerados, né? Aqui eu especifiquei bastante, ainda coloquei nome. Pode? Claro que pode. Isso mostra para o corretor que você não tem um modelo pronto. Apesar de você ter uma estrutura, olha só como que a gente conseguiu relacionar, né? Para pensar aqui, ó, vou te mostrar. Aqui a gente tem as apostilas
né, que são os slides que eu uso nas aulas, não são PDFs, tá? São slides. Então, aqui de roxo, olha, a gente tem as estruturas. E aí, de amarelinho aqui, ó, eu vou aplicando para os meninos verem, tá vendo? Então, a gente tem um repertório, aqui de laranja é o como ocorre. Para cada estrutura, eu faço 4 aplicações em diferentes temas, tá vendo? Então, a gente tem outra estrutura, mais 1, 2, 3, 4 aplicações. Olha só, eu apliquei a estrutura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a inteligência artificial, a negacionismo científico, etarismo e LGBTfobia. Então, olha só, eu fui à internet, eu fui para ciência, negacionismo científico, aqui social, etarismo, que é o preconceito a idosos, e aqui também social, que são as minorias, né, que é a LGBTfobia, tá vendo? Então, assim, é muito completo o curso. Por isso que, inclusive, essa aluna falou que hoje em dia ela tem tanta facilidade assim, né? Por quê? Porque ela criou a estrutura dela lá dentro do curso e agora ela vai otimizando e lapidando isso com os temas. Tema, gente, é desculpa para a gente poder treinar os nossos textos, desculpa para a gente poder treinar o nosso modelo holístico, né? Então, olha só, tema 27 está te falando os efeitos da infodemia no cenário social brasileiro. Argumento 1 que eu te ensinei foi má influência midiática, check, te dei o exemplo. E aqui, lacuna educacional, eu quero que você faça aí na sua casa, tá? Você vai transformar toda a informação que eu te passei em ação. E essa parte aqui vai ser o seu desafio. Aí você pode fazer a redação e enviar para um sorteio de correção de redação que eu tenho feito, que é lá no Prof. Bela Nazar, tá bom? Você vai me contar lá no e-mail por que eu deveria pegar o seu texto para correção. E aí, por último, para a gente fechar aqui, ó, qual que é o 4º passo do nosso método, meu e seu, né, modelo holístico? Você vai aplicar no seu modelo holístico. Você precisa ter um modelo holístico. Isso vai otimizar a sua escrita, isso vai te dar confiança, né? E isso vai garantir, assim como já garantiu para os meus alunos, 960, 980, 1000 pontos. Eu tenho 3 alunas, nota 1000 no Enem, e eu tenho certeza que você também, né, tem essa capacidade. Ah, Bela, mas será que dá certo? Contra resultados não há argumentos. Todo ano é chuva de 900 mais. Eu sempre posto lá no Instagram. A Yasmin saiu do 0 e conseguiu tirar nota 1000. Olha essa aluna aqui, tirou 320 um ano, no outro ano 920. Essa daqui saiu de 540 para 920. Então é muito possível sim, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o link para você se tornar aluno do curso dos modelos holísticos. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever essa redação aqui, ó, e vai enviar para o sorteio, profbelanazar@gmail.com, tá bom? Envia lá, porque no próximo vídeo eu posso corrigir a sua redação sobre o tema infodemia. Inclusive, né, você poderia até mesmo, se quiser, fazer alguns outros vídeos aqui no estilo sob pressão. Você pega o tema de redação e testa os seus conhecimentos para ver se você tá sabendo mesmo ou não. Fechou? Espero que você tenha gostado dessa análise de tema. Siga os 4 passos do meu método. Só recapitulando aqui, ó. Primeiro passo, análise da frase temática, você vai analisar corretamente, vai ver se tem tema, recorte, o tipo de frase é positiva, negativa, é abstrato e vai ver o eixo. Depois você vai para as perguntas temáticas, por que isso ocorre, como isso ocorre, o que isso gera. Depois você vai para a chuva de ideias, são as 3 perguntas temáticas feitas detalhadamente e você vai aplicar, por fim, no seu modelo holístico, tá bom? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.